Fala, meu povo. Vocês estão bom? Espero que sim. Eu também, graças a Deus. Outro dia eu vou voltar a falar a respeito de água, tá? Eu falei da água lá, que é a minha opinião, né? Cada cabeça é seu guia. Insisto nisso o tempo todo, né? Não sou o dono da razão nem nada. Eu falei de água e teve pessoas que foram de uma maneira meia contraditórias no sentido de procurar pelo em ovo. É lógico, galera, que o pessoal que tem um trabalho um pouco mais forçado, um pouco mais esforçado, numa região um pouco mais seca, por exemplo, o cara de Brasília, que é naturalmente um ambiente meio que menos úmido, né? Mais seco um pouco. Então, cada uso da água, o que eu quis tentar repassar, e o brasileiro é difícil de entender, é que a água deve ser usada, na minha infinita ignorância e opinião, de pouco em pouco. Doses homeopáticas, né? Falam. Doses curtas, pequenas, e não encher um copo d'água. Não, eu acho que não é assim. Eu acho que você pode colocar na boca, dar uma misturada para ela dar uma enxaguada na sua saliva, porque a saliva na sua flora intestinal ela dá uma neutralizada na acidez. E isso também é previsto pela natureza, né? Você, na hora de comer, você não enche, antes de comer, você não enche a boca d'água. Então já é instinto, né? Copiado da natureza. Então, se você puder beber água e dar uma enxaguada na boca. Eu vou falar hoje desse vídeo aqui a respeito de benefícios ainda mais acentuados. Por exemplo, a gente pode falar a respeito do própolis. Eu ponho uma pitadinha de sal, de vez em quando eu ponho uma pitada de bicarbonato, não sei se eu falei do outro vídeo, só que agora eu optei em fazer o uso do própolis. Por conta do período, né? Nós estamos no comecinho agora do verão, aqui agora nesse vídeo, nós estamos começando o período de verão agora, e hora chove, hora esfria, hora venta, hora chove, hora... Então, para ter um pouco mais de redundância na minha saúde, garantia de que eu não vou gripar à toa, e eu me ancoro, né? Eu me baseei em fazer o uso do própolis. Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar só um, mas eu tenho os 3. Aí o cara vai falar, pô, você falou que tem 3 e só tem um, só mostrou um. Ô, povo chato, é o brasileiro, né, velho? Puta que pariu. Vamos lá. Então aqui, estão os 3 aqui. Pronto. Então eu tenho os 3 própolis aqui. Eu estou usando o vermelho, né? Estou usando o vermelho, colocando algumas gotinhas da maneira gradativa. A primeira dose eu coloquei 3 gotas, né? A primeira 3 gotas, depois eu de novo, na hora que eu fui encher o meu pote de novo, eu pus de novo 3 gotas, aí já tem uns 2 dias, e aí agora eu pus 4 gotas, enchi um pouco mais a garrafa e pus 4 gotas. Então eu venho gradativamente diluindo, né, o própolis, eu venho diluindo ele na água e venho... Primeiro efeito que eu pude observar no primeiro dia é questão diurético, né? Eu penso que eu tive uma impressão, né? Tive um sentimento de que eu acho que eu urinei mais, né? Vou pôr mais aqui no jeito para vocês verem. Eu penso que eu urinei mais, né? E só isso já me agrada, né? Mais longo, né? Eu tive uma urina, não aquela urina curta, tal, não, aquela não. Tive vontade de urinar, de boa, normal. Aí quando eu fui urinar, eu urinei mais longo e uma cor menos, não estava branca, né? Quando você bebe muita água, isso é um alerta fundamental, né? A sua água, a sua urina tem que ser no mínimo dessa cor aqui, ó. No mínimo, tem que ser um pouquinho, turva não, mas ela deve ser um pouquinho mais para o lado do amarelinho, né? Assim, puxada para o amarelo, não pode ser translúcida não. Se for translúcida, você está bebendo água errada, está bebendo água demais. Ah, Carlão, mas você recomendou pôr uma pitada de sal, sal o grosso, né? O sal rosa, né?
Sim, eu falei sal, não falei o sal rosa, aí o cara vai pôr sal normal, muito iodo, sal rosa do Himalaia, tá, pessoal? Vocês desculpa não ser preciso aí para alguns de vocês. E aí eu ponho uma pedrinha de sal, sal grosso do Himalaia, para ajudar, né? Não ter muita queda, né, do sódio no meu sistema sanguíneo. E aí outra coisa que eu percebi também é a palavra não tem outra, né? O bafo, o mau cheiro da boca, né? É normal você dormir, né? E aí quando você acorda, você é meio que comum você sentir um pouco de mau cheiro na boca, né? Um cheiro um pouco. Tem gente que tem um cheiro insuportável, tem uns que tem menos e tal. Eu tive uma diminuição, eu tive uma impressão que teve uma diminuição muito acentuada na questão do cheiro da boca, né? Até porque ele é um excelente bactericida, né? Fungicida, germicida, dizem muito bem do própolis, né? Eu acho que eu estou testando, eu estou muito satisfeito. Já é o terceiro dia, estou bem feliz com o que eu pude já observar. Eu tenho percebido minha urina, continuo tomando, né, naquela mesma dosagem, picadinha, de golinho em golinho. Sempre que eu quase percebo sede, eu já vou lá, antes de perceber a sede, eu já vou lá e dou um golinho. Porque eu já estou acostumado, né? Quem não está acostumado precisa se adaptar a esse ritmo. Não é fácil, né? Beber água sem estar com sede é um pouco ruim, mas você vai se adaptando, né? Não pode beber demais, controla olhando a sua urina, né? A cor da urina é a balança onde você tem que entender o quanto de água você precisa dosar. Lógico que num dia mais quente, mais seco, num ambiente mais quente, mais seco, aí cada corpo humano faz a sua dosagem. Mas o que não pode é beber água de uma vez, né? Para não muito volume de água. Eu acho que não é interessante, eu acho que dosar de pouco em pouco é bem legal, né? E se quiser colocar uma pedrinha de sal, estude a respeito, uma pedrinha de sal, um sal grosso do Himalaia, né? O sal rosa do Himalaia eu acho que é legal, pensar a respeito, estudar a respeito. De novo, não fazendo porque eu estou falando, não, estude a respeito. Uma pitada de bicarbonato, se achar que é também, né? Estude também. E agora, se puder, estudar a respeito também de adicionar na sua água, porque você já vem com a água um pouco mais saborizada, ok? Ah, mas o sabor é ruim. Então, é questão de costume, né? Para vocês terem uma ideia, agora com 4 gotas, numa dosagem de água para cima do meio, 4 gotas, não importa, gente. Cada pessoa é uma pessoa, a dosagem faz você gradativamente. Eu acho que você deve começar com uma e depois tal, já não sente mais diferença, põe a segunda, já não sente mais diferença, põe a terceira. É assim na vida. E aí eu percebi agora, né, fazendo as contas, né, falei, pô, mas eu não estou sentindo o cheiro, né? No primeiro dia eu já percebi, no segundo eu falei, não, eu vou dar uma confirmada. Eu dormi, deitei, acordei, a boca não estava fedendo. E não tinha bafo, né? Ou eu não percebi. Também tem essa. Aí, agora com 4, então eu também estou eu avaliando tudo. Eu falei assim, pô, mas o que lembra, qual é o sabor do própolis vermelho, ok? Para quando você põe na água, o que você sente? Eu estou diluindo uma porção, uma dosagem muito aquém do que é recomendada, mas eu gosto de pensar fora da caixa, cada um põe a dosagem que achar que é interessante para o seu organismo. Eu estou colocando 4 agora, e tal, a hora que eu chegar no número que eu falar, não, já não é mais água, já não, e tal, aí eu paro, retorno, regresso e vou no número que eu acho que é mais interessante para mim, onde eu consiga beber a água e também fazer o efeito, né, de agregar vitaminas, minerais, sais, enfim, o própolis é maravilhoso. A abelha sabe o que faz, a natureza sabe o que faz. Resumindo, bebam água, se puder estude a respeito do própolis, bebam água gradativamente, bebam água de pouco em pouco, né, para não ter perigo de tirar os sais, muito importante do seu sistema sanguíneo, né? Sim, o gosto, o que eu ia falar eu não falei. O gosto da água lembra um pouco daquela água que você pega a Malvona, lembra da Malvona? Tem gente que usa ainda, tem na farmácia.
quando você tá com a garganta ruim, aí a avó vai lá e fala, usa Malvona e tal. Ela lembra suavemente um gostinho da Malvona. Quando você usa, no caso do própolis vermelho, eu tive a impressão, qual o gosto que tem? A minha comparação, eu acho que é Malvona. Eu acho que lembra, lá longe, um gostinho de Malvona. Talvez por isso que eu tenha percebido, tenha tido a impressão de que o hálito da boca ficou mais agradável. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês e todos os seus familiares. Valeu!